Olá a todos, primeiramente seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Leandro Morales, é com muito prazer que eu faço parte do corpo de executivo Blue Diamond dessa maravilhosa companhia chamada Boulevard Monde. E hoje estou gravando o meu primeiro vídeo de treinamento do ano de 2017 e vim trazer para você hoje um treinamento um pouco diferente, um pouco mais voltado para a mentalidade. E não pense que vai ser nada fácil, vai ser tudo tranquilo, porque não será. Hoje eu trouxe um treinamento chamado Chi Coaching, né, que nada mais é do que a junção da palavra chicote e a palavra coaching. Então prepara já o seu papel e a sua caneta, que hoje com certeza você vai descobrir um pouco mais não somente desse negócio, mas principalmente sobre você mesmo. Hoje você vai entender um pouco mais sobre quem é você, sobre o que você quer. Eu acredito que grande parte das pessoas que fazem parte do nosso negócio acabam desistindo nos primeiros meses, porque elas ainda não tomaram a decisão de fazer esse negócio de uma forma profissional e nem sequer sabem exatamente do porquê que elas entraram na empresa. Muitas vezes entram aí por causa de um convite de um amigo, entram pela confiança, mas não apenas por causa dos seus sonhos e seus objetivos. Então, primeiramente eu queria trabalhar, né, com uma pergunta muito simples, que ela traz uma grande analogia, que é: quem é você? Você já sabe quem é você? Por exemplo, o que te motiva? O que te faz levantar da cama todos os dias? Por qual motivo hoje você faz esse negócio? Por qual motivo você levanta? Por qual motivo você está assistindo esse vídeo? Por qual motivo você busca se aprimorar dentro desse negócio? Né? Nesse momento, como esse vídeo ele é gravado, eu vou pedir para que você pare esse vídeo, você escreva quem é você, o que te motiva, e que você escreva abaixo disso o que realmente te motiva, quem é você, escreva realmente um pouco sobre você mesmo, ok? Esse é um compromisso que você tem que ter não somente comigo, né, que estou me dedicando, dedico meu tempo, né, dedico o meu trabalho diretamente a compartilhar um pouco com você do meu conhecimento, e eu peço que você faça isso de verdade. As instruções que eu vou passar aqui, que você siga à risca, para que dessa forma você consiga se duplicar, passar isso para a sua equipe com a mesma naturalidade, com a mesma vontade, e você conseguir construir um negócio extremamente sólido e crescente dentro desse negócio. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é: qual é a sua missão? O que você busca na sua vida? O que você quer para você? Qual vai ser a sua missão? A sua missão ela é ajudar pessoas, é transformar a vida das pessoas financeiramente, é trazer um pouco mais de dignidade para que elas possam colocar um prato de comida melhor na mesa, para que os pais consigam colocar uma roupa nova nos seus filhos, para que eles consigam pagar as contas deles. Qual é a sua missão? O que você busca para você, o que você busca para sua família, o que você busca para sua vida? Né? Essa pergunta ela está no nosso plano de negócio. E toda vez que eu faço uma apresentação, eu bato muito forte nessa pergunta. Esquece números, esquece quanto o Boulevard paga, 30% disso, 20% daquilo, não interessa. O que vai determinar o que você vai fazer dentro desse negócio, se você vai ganhar nada ou se você vai ganhar milhões, é a resposta para as perguntas que eu estou te fazendo. E eu espero que de verdade você faça essas perguntas para você mesmo. E leve o tempo que for, pause esse vídeo, responda essa pergunta. Diga qual é a sua missão, o que você busca na sua vida. Eu sei que a maioria das pessoas não fizeram isso e não seja essa pessoa. Eu sei que 95% das pessoas que assistirem esse treinamento não assistirão até o final. 90% das pessoas que assistirem até o final não vão responder essas perguntas, mas eu garanto para você que os 5% que assistirão esse treinamento até o final e que responderão as perguntas terão infinitamente mais resultado do que aqueles 95% das pessoas que assistiram e não responderam a essas perguntas, ok? Uma pergunta que eu quero te fazer é: como você será lembrado dentro da sua família, dentro do seu ciclo de relacionamento, entre os seus amigos, aqueles colegas de trabalho? Como você será lembrado pela sua família nas próximas gerações? Por exemplo, eu desafio você agora a pensar de cabeça qual o nome do seu tataravô ou qual o nome do avô antes do seu tataravô. Caso você de cabeça você não saiba o nome dele, eu tenho uma coisa a te dizer. Muito provavelmente essa pessoa ela não deixou um legado na sua família.
Sabe por que eu digo isso com tanta convicção? Você acredita que daqui 4, 5 gerações, a família do Silvio Santos não lembrará quem é o tatara, o bisa ou que seja o avô? Todos daqui para frente saberão quem é Silvio Santos. Por quê? Porque ele deixou um legado na família. Ele mudou uma história de pobreza para uma história de uma vida bilionária para a família dele. A mesma coisa pode acontecer com o Bill Gates, a mesma coisa com a família de Mark Zuckerberg, por exemplo, dono do Facebook. Então, acredito que daqui para frente, em todas as gerações, o nome dessas pessoas será lembrado. E você? Qual o seu nome? A sua família vai lembrar de você por qual motivo? Por ter deixado dívidas para ela ou por ter gerado riqueza, gerado prosperidade, trazido realmente, mudado totalmente a história da sua família? Se você é de uma família pobre, se você vem de uma família classe média baixa, classe média ou classe mega baixa, como é o caso da minha história, a minha família, a gente, graças a Deus, nunca passou fome, mas também nós não tivemos nada além do que o básico. Então, hoje parte da minha missão é mudar totalmente a história da minha família. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu me motivo a fazer esse negócio, é por isso que eu me inspiro para poder inspirar outras pessoas. E é essa pergunta que eu te faço. Como você será lembrado? Como você quer ser lembrado? A resposta dessa pergunta você precisa colocar agora no seu caderno, no seu livro ata, seja lá onde você vai anotar, mas que não seja no papel onde você perca. Porque isso, o que você está fazendo agora nesse exercício, vai nortear diretamente como serão as suas atitudes e como serão as suas próximas semanas, os seus próximos meses, os seus próximos anos. E a cada vez que você fraquejar, você volte para esse treinamento, para essas anotações que você fez e você se lembre pelo quais motivos você está fazendo esse negócio. Uma outra pergunta, já que você está assistindo esse treinamento, acredito que você faz parte da mesma empresa que eu, por que você entrou na Boulevard Monde? Dentro do marketing multinível existem as pessoas que entram apenas para consumir, nós chamamos os próprios consumidores, 100% das pessoas elas são consumidores. Eu consumo toda a linha da Boulevard Monde, acredito que você, se não consome toda a linha, você deve passar a consumir, mas em algum momento todos nós somos consumidores, da Boulevard Monde ou do mercado paralelo ou das empresas convencionais. Agora, o que eu aconselho você é, tudo que a Boulevard Monde produz, consuma da empresa e deixe os produtos das empresas paralelas de lado. Porque afinal são os produtos da Boulevard Monde que te trarão o resultado que você espera, seja na perda de peso, seja no ganho de massa muscular, seja se você tem rinite como eu e o Vital Day me dá uma puta de uma ajuda, então você acaba virando um testemunho vivo, seja consumidor. Nós somos pagos para consumir os produtos da Boulevard Monde desde que a gente construiu uma rede de consumo para a empresa. Além de que a vantagem que você tem é de você consome tudo, basicamente com 50% de desconto dentro do nosso negócio. As pessoas entram também para ter uma renda extra com vendas. E a minha pergunta para você é, você entrou para ser apenas um consumidor? Você entrou para ser uma pessoa que vai trabalhar apenas com a renda extra, que seria através das vendas? Ou você entrou nesse negócio para desenvolver os seus talentos e mudar a sua vida para sempre? Existem esses 3 perfis dentro do nosso negócio, os consumidores, os vendedores e os empreendedores. Os consumidores são pessoas que elas são fiéis à marca, elas são fiéis diretamente a algum produto exclusivo que a Boulevard Monde tem. Os vendedores são pessoas que normalmente, apenas o vendedor, a pessoa que entra apenas para revenda, ela normalmente não tem uma certa fidelidade com a Boulevard. Ele vende Avon, ele vende Natura, ele vende Mary Kay, ele vende Boulevard Monde, enfim, porque ele precisa apenas de uma renda extra. Essa pessoa, quando ela é apenas revendedora, não tem nada contra isso. Mas normalmente ela busca apenas complementar a renda dela. Já os empreendedores, que eu espero que você busque ser um empreendedor se você está assistindo esse treinamento, porque os empreendedores são as pessoas que movem o mundo, são as pessoas que fazem realmente as coisas acontecerem. São pessoas que olham realmente para a situação na qual eles se encontram e falam, cara, alguém já deu certo dentro desse negócio, eu vou dar certo também. As pessoas têm os mesmos produtos, têm o mesmo sistema, têm o mesmo plano de negócio e as pessoas estão tendo resultado. Eu terei o mesmo resultado ou superior aos resultados daquelas pessoas que eu admiro. É assim que o empreendedor pensa. É assim que você tem que encarar o seu negócio, caso você realmente queira ter sucesso dentro da Boulevard Monde.
Uma outra questão que eu coloquei aqui são as verdades que você precisa saber dentro do negócio Boulevard. Né? Para conquistar o que você deseja na sua vida, suas decisões deverão ser baseadas nos seus sonhos e não nos seus medos. Tá, eu acabei de ler isso aqui, eu acredito que você leu também, mas por que eu coloquei essa frase? Porque essa frase remete o meu começo dentro da Boulevard. Eu já tinha feito cerca de, acho que 4 ou 5 marketings antes, não feito, eu participei de outros 4 ou 5 marketings. Eu fiz algumas outras empresas de cosméticos, eu fiz empresa de turismo, enfim, eu quebrei a cara com algumas empresas que também não eram aquilo que a gente esperava, assim como grandes pessoas dentro do nosso negócio e deram a volta por cima dentro da Boulevard Monde. E por isso eu estava morrendo de medo de entrar na Boulevard. Eu me lembro até hoje que o meu patrocinador tinha pedido para que eu fosse até o centro logístico aqui de São Paulo. E, cara, eu estava devendo 7 mil reais para o banco, estava numa situação difícil, estava chato realmente, eu era estagiário na época. E quando eu estava a caminho da Avenida Paulista, a minha moto, que é uma moto automática, ela quebrou a correia. E naquele momento eu tinha a vontade, o desejo, o sonho de fazer Boulevard Monde, porque eu sempre sonhei em fazer um cruzeiro, nunca tive dinheiro, sempre tive vontade de fazer uma viagem internacional. Meu sonho era ir para Cancún. E desde que o HB20 apareceu, em 2012, eu tive vontade de ter aquele carro. E eu vi tudo isso dentro do plano. Então os meus sonhos estavam totalmente ligados à empresa Boulevard. Só que ao mesmo tempo, os meus medos, de tudo aquilo que eu trazia do passado, eles estavam assombrando a minha cabeça. Eu pensava, cara, eu não dei certo antes, por que daria certo agora? Enfim, quando quebrou a correia da minha moto, eu liguei para o meu patrocinador e falei, cara, eu já não tinha dinheiro, e agora muito menos, porque a minha correia da moto quebrou, o dinheiro que eu já não tinha, eu vou ter que gastar nessa moto agora, porque é meu meio de transporte aqui em São Paulo, meu patrocinador é do Rio. E era uma desculpa verdadeira, eu poderia muito bem usar essa desculpa, qualquer pessoa poderia aceitar. E falaria, não, realmente, cara, se você precisa, deixa, numa outra hora a gente volta a conversar e você, caso decida, depois você venha fazer parte da Boulevard. Entretanto, o meu patrocinador ele me fez uma única pergunta. Ele falou, Leandro, a sua moto, hoje, do jeito que ela está, por mais que se de repente você faz ela funcionar de novo, a sua moto vai determinar o seu sucesso na sua vida? Eu falei, não, eu acredito que não. Ele falou, fazendo o que você está fazendo hoje no seu trabalho, você vai realizar os seus sonhos? Eu falei, não. Então ele mesmo falou, cara, não aceite uma desculpa, mesmo que ela seja verdadeira, para impedir os seus próprios sonhos. A partir daquele momento, eu dei um estralo na minha mente, eu falei, cara, realmente, eu encontrei a desculpa da moto para corresponder, na verdade, aos medos que eu estava de entrar na Boulevard Monde. E eu tomei a decisão de entrar nesse projeto por causa do sonho. Eu falei, cara, o que eu tenho a perder? Eu sei que se a minha vida continuar do jeito que está, eu já tenho muito a perder, porque eu estava devendo, viramos uma bola de neve, e foi através dos meus sonhos que eu tomei a decisão de fazer Boulevard Monde e desenvolver esse negócio de uma forma profissional. Algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história, mas eu posso contar isso mais para frente. Outra questão é, ou você faz esse negócio de maneira profissional ou é melhor não fazer. Eu vejo muitas pessoas que buscam em outras empresas pioneirismo, buscam ser o primeiro, buscam sei lá o que eles buscam, linha ascendente, busca, sei lá, que as pessoas paguem as coisas para eles, mas eu te falo que isso não determina o sucesso de ninguém. E nem sequer o kit platina determina o seu sucesso. Eu entrei na época com o kit intermediário, que era o kit prata, que hoje é o equivalente mais ou menos ao kit ouro. E fiz a migração para o ouro, depois migrei para o platina. Então, assim, eu vejo pessoas entrando com o kit platina e desistindo, eu vejo pessoas entrando com o kit bronze, fazendo cada um dos upgrades e chegando a diamante, chegando a Blue Diamond, enfim, e tendo a sua vida transformada. Então, o que importa dentro desse negócio é você ser de fato um super empreendedor. Um super empreendedor é a pessoa que ela joga com o que ela tem. É aquela pessoa que entende que o feito é melhor do que o perfeito. A gente fala, Leandro, eu vou aguardar um pouco para entrar com platina, porque é uma posição melhor, porque é não sei o que lá, blá blá blá, enfim. Enquanto uma pessoa fala, cara, hoje que eu tenho é o bronze, eu vou entrar com bronze, eu vou descascar esse negócio, eu vou arregaçar, vou comer com farinha. E na medida que eu for ganhando dinheiro, eu vou migrando os meus pacotes. E é assim que você tem que entender. Você tem que entrar na Boulevard Monde para ser um super empreendedor. Imagina que você está comprando uma franquia de 500 mil reais ou de R$1 milhão e trabalha realmente como se fosse. Haja como se você fosse hoje, de repente, um mega milionário. Vista-se para o sucesso, que a gente vai falar um pouco disso mais para frente. E mais alguns assuntos que eu vou falar ainda dentro desse treinamento. Tá? Uma outra questão
que você não espere que a sua equipe faça aquilo que você não faz. Não é só porque você diz para a sua equipe fazer que ela vai fazer. A melhor forma que você tem de conseguir fazer com que a sua equipe faça aquilo que você deseja é você mesmo fazendo aquilo que você diz que vai fazer, né? Então, o ponto principal para você saber se a sua equipe vai se duplicar ou não é você saber como está sendo o seu tratamento com a sua linha direta. O ponto principal desse negócio chama-se acompanhamento e duplicação do próprio acompanhamento, né? Então, como é que você vai saber se você vai chegar na sua terceira, quarta, quinta, sexta geração? Se a sua primeira geração consegue fazer igual ou melhor o que você faz, se a sua segunda geração faz igual ou melhor do que você faz, se a sua terceira geração faz igual ou melhor do que você faz. E a melhor forma disso acontecer é você duplicando perfeitamente para o seu primeiro nível, né? Então você vai ter que investir muito mais tempo acompanhando, treinando e capacitando a sua equipe do que diretamente correndo atrás de novas pessoas, né? Lógico que isso faz parte também de todo o processo, você tem que fazer isso rápido. Mas não esqueça de quando cadastrar uma pessoa, não partir diretamente para o próximo. Senta ali 1 horinha, 2 horas com ela, passa um treinamento, faz esse treinamento que eu estou fazendo contigo agora. Por isso que é importante você anotar as coisas que eu estou dizendo e você ter uma direção para poder passar para ela. Caso contrário, vai passar 1 mês, 2 meses, ela não vai colocar ninguém ou ela não vai conseguir entender diretamente esse negócio, ela vai desistir, você vai acabar se frustrando, você vai desistir de realizar os seus sonhos e vai acabar aceitando aquela vida que eu acredito que você não quer viver, né? Mas se você desiste, você tem que aceitá-la, simplesmente por isso, né? Por que levar a sério o negócio Boulevard Monte agora no ano de 2017? Primeiro porque o negócio já é incrível, né? A gente está realmente vivendo uma fase surreal dentro do nosso negócio, mais de 1.100 pessoas agora no nosso cruzeiro, no nosso segundo ano. A empresa nem 24 meses de vida tem ainda e já premiou mais de 1.800 pessoas entre o primeiro e o segundo ano para o cruzeiro, né? Tirando a fase genial da empresa, eu vou te falar um motivo para você fazer isso. E esse motivo ele tem que ser muito importante. É por isso que você precisa saber exatamente quais são as suas necessidades. Cara, necessidade é diferente de desejo, que é diferente de sonho. Necessidade é aquilo que te tira o sono. Por exemplo, quando eu entrei eu devia cerca de R$7.000 para o Banco Santander, numa taxa de juros absurda, e devia também um amigo, que eu sabia que esse amigo precisava de grana, e eu não tinha como ajudá-lo, e eu me sentia muito mal, então isso me tirava o sono. Eu não sei quais são os seus problemas hoje, mas as suas necessidades, de repente, é pagar o seu aluguel que está atrasado, pagar o seu cartão de crédito que está virando uma bola de neve, de repente é limpar o seu nome, trazer mais dignidade para casa, pagar as contas de casa, colocar uma roupa legal no seu filho, chega de andar de roupa rasgada, poder ir na feira, fazer uma feira decente, poder comprar as frutas que você quer comer, não aquelas que cabem no seu bolso. Eu acredito que se você tem uma família, você sabe do que eu estou falando. Colocar uma comida, uma lasanha, uma mistura diferente na sua casa. Essas são as suas necessidades. Depois que você sanar as suas necessidades, um outro motivo muito forte para você fazer isso são os seus desejos. São aquelas coisas, de repente você quer renovar o seu guarda-roupa. Eu não estou falando de nada de vestir Armani, Dior, nem nada do tipo. Eu estou falando de você comprar uma roupa bonita, uma roupa do seu gosto, mesmo que ela seja barata, mas que você tenha condições de renovar totalmente o seu guarda-roupa, para que você consiga se sentir melhor, ter uma autoestima melhor e conseguir desenvolver melhor o seu negócio. Mas isso, para que isso aconteça, primeiramente a gente precisa suprir as suas necessidades, depois os seus desejos. E claro, também, um grande motivo disso são os seus sonhos. Eu acredito que aquela pessoa que já não tem mais sonhos, ela já morreu, ela apenas não sabe disso. Tem gente que acha que isso é clichê, isso é brincadeira, é besteira que a gente fala, mas quando a gente fala isso é porque a gente já sentiu na pele, a gente já entendeu que são os sonhos que nos movem. Então, qual é o seu sonho? Isso nunca foi tão importante. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre quadro dos sonhos e você vai ter que entender como que a gente vai trabalhar com isso a seu favor, ok? Em relação à própria oportunidade, a oportunidade Boulevard, existem outras oportunidades no mercado? Existem, todas elas são muito boas. E eu vou falar para você, se você for na apresentação de negócio de qualquer empresa, você vai sentir que é uma empresa bacana, independente de ser uma empresa bacana ou não. Nas apresentações de negócio é tudo perfeito, a grama do vizinho é sempre linda, aquele duplo ganha, 50 mil, aquele triplo ganha 100 mil, enfim, tudo parece muito bonito, mas a gente precisa saber analisar a lei dos números. Quantas pessoas estão cadastradas e quantas pessoas têm acesso ao que essas pessoas estão dizendo que têm acesso.
Quantas pessoas são cadastradas, quantas estão ativas, quantas vão para um cruzeiro, quantas vão para uma viagem internacional, quantas de fato conseguem realizar sonhos através dessa oportunidade. Isso você precisa saber analisar muito bem, não somente em termos de estrutura, em termos de produto, em termos de liderança, em termos de sistema, enfim. A oportunidade de Boulevard hoje é um dos melhores negócios que existem hoje no mercado brasileiro para se trabalhar, não é o único, mas é realmente uma empresa que se você olhar para ela com carinho, tomar como direção e falar, cara, é isso que eu vou fazer, você terá resultado. É isso que eu venho fazendo nos últimos, acredito que 19 meses que eu estou dentro da empresa. Né? A questão do acúmulo de pontos, por exemplo, né? Uma pessoa que ela bate Safira durante 10 meses, Safira, gente, o segundo nível da empresa, ela já está dentro do Cruzeiro da Boulevard Monde. E é um grande sonho. Safira é um cargo que é bacana, né? Você já começa a ganhar algum pouco de dinheiro residual. Vou mostrar como você consegue se aposentar, inclusive ganhando como um Safira. E também já começa a ter algumas pequenas realizações, já sobe no palco, já faz algumas apresentações de negócio aberta. Né? Então o Safira já tem evidência. E hoje, por exemplo, na minha rede eu consegui qualificar 16 Safiras para o Cruzeiro, né? E para mim foi uma grande conquista, porque em outros negócios eu nunca consegui ter resultado. E na Boulevard Monde eu consegui dividir resultado, fazer com que pessoas vivam aquilo que eu estou vivendo também. Em relação ao ponto negativo, eu acredito que não é segredo para ninguém que o Brasil hoje está com uma taxa de 21 milhões de desempregados. As reportagens falam algo sobre 12 a 13 milhões. Entretanto, essas reportagens elas só falam sobre pessoas que estão procurando emprego, ou seja, existem pessoas que estão desempregadas e já desistiram de procurar emprego. Então acabam ou fazendo subempregos ou vão para mercados de venda direta, como a Boulevard Monde, e outras empresas que trabalham apenas com a venda direta, ou outras empresas que trabalham com a venda direta no modelo multinível. Então, cara, eu não sei qual é a sua formação, não sei se você fala inglês, espanhol, se você tem faculdade, se você tem graduação, se você tem, sei lá, mestrado, MBA, pós, enfim, mas o mercado ele não está para peixe lá fora. Né? E justamente por causa dessa quantidade de desempregados é que o mercado de multinível se torna uma oportunidade incrível para nós. Né? Basta que você seja um profissional e que você tenha conhecimento bastante para poder capacitar a sua equipe. Né? Se hoje eu pegasse 100% da minha equipe, né, por volta de 1.600 pessoas, e colocasse na sua mão, você que está me ouvindo agora, conseguiria capacitá-las e duplicar a minha equipe? Se a resposta for não, significa que você precisa buscar informação. E nesse exato momento você está fazendo a coisa certa, que é aprendendo, né, e você precisa colocar em prática para depois se duplicar. Ok? Falando um pouco de quadro dos sonhos, eu sou um pouco diferente da maioria das pessoas em relação ao quadro dos sonhos, porque eu faço 3 quadros dos sonhos. Eu faço um de curto prazo, de 2 anos, um de 5 anos, que é o de médio prazo, e um de longo prazo de 10 anos. Né? Então, o que eu indico você colocar? Desenvolvimento pessoal, né? Se depende se você tem dificuldade de falar em público, é uma coisa que eu sempre tive, então coloque que você precisa se livrar disso. Né? De repente, reconhecimento, que graduação que você quer estar, né? Quanto de dinheiro você quer ganhar, ou se você quer quitar as suas dívidas, quais são as viagens que você quer fazer, quais são os prêmios que você quer ganhar, enfim, coisas que são de fato importantes para você. Saúde, como é que você quer que esteja a sua saúde dentro dos próximos 2 anos? Né? De fato, coloque aquilo que é importante para você, ok? Por exemplo, muita gente fala que esse negócio é besteira quando a gente fala de fazer um quadro dos sonhos, mas eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Uma reflexão que eu fiz, né? Inclusive se eu via os grandes líderes dessa indústria, Joab Santos, Evandro Viana, Vinícius de Ferreira, André Robert, Caio Mazzatti, Caio Carneiro, Fernão Battistoni, Lucas Battistoni, pessoas que criaram realmente um legado dentro dessa indústria, Márcio Lucas, independente das empresas que essas pessoas são, todas elas falavam da mesma coisa. E elas falam sobre o quadro dos sonhos, e elas têm um quadro dos sonhos. Então eu, vamos colocar como um consultor medíocre que eu costumava dizer, não, isso é balela, isso é brincadeira, isso aí é besteira, os caras fazem isso, mas é coisa de criança. E eu não tive resultado. Quando eu entrei na Boulevard, eu falei, cara, dessa vez eu vou fazer tudo diferente. O que eu ouvir que esses caras dizem que é para eu fazer, eu vou fazer. Se não der certo, eu tentei. Se der certo, cara, eles estavam certos. Então, quando eu entrei na Boulevard, eu fiz esse quadro dos sonhos. Né? Eu tinha uma meta louca, ousada, de bater diamante em 11 meses. Vamos lá. Eu já fazia multinível
há cerca de 3 ou 4 anos, lógico, né, entre entradas e saídas, eu já tinha ficado 4 anos no multinível e eu nunca tinha saído da primeira graduação de nenhuma das empresas. Aliás, mentira. Em uma das empresas eu bati a primeira graduação. Em todas as outras eu era apenas consultor. E quando eu entrei na Boulevard, eu fiz um quadro dos sonhos e coloquei quando que eu queria bater Elite, quando eu queria bater Safira, Rubi, Esmeralda, até Diamante. Porque a minha cabeça ela só via isso, até Diamante, né? E eu coloquei isso em 11 meses, que para mim era algo absurdo. Eu sempre fui um cara muito tímido, absurdamente tímido, para me comunicar em público, para falar com pessoas, né? E eu sabia que isso iria me prejudicar. E eu coloquei no quadro dos sonhos que eu precisava fazer um curso para falar em público, né? Para eu poder quebrar um pouco desse medo. E através do quadro dos sonhos e dentro do sistema BLV Freedom, fazendo os treinamentos, apresentação caseira, eu sempre fiz apresentação em shopping, já fui expulso de shopping 3 vezes, né? Já fui humilhado para chegar onde eu estou. Passei fome, enfim, várias coisas que eu acredito que você que está me ouvindo, de repente, já passou por isso também. Mas é importante a gente ter no quadro dos sonhos muito bem definidos os nossos objetivos. Isso aqui foi o que eu coloquei no meu quadro de 2 anos. Né? Então, essa questão de falar em público, eu consegui diminuir, tá? Essa questão de medo, pavor de falar em público, que é uma das maiores fobias. Né? É a maior fobia do mundo. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que da própria morte. Né? Então, se você parar para pensar, em um velório, a pessoa prefere estar no caixão do que fazendo um discurso sobre a pessoa que morreu. E isso é sério, porque a gente está falando que é o segundo maior medo. Né? Então, realmente isso acontece, por mais absurdo que pareça. Né? E aqui está eu, né, num evento para aproximadamente 200 pessoas aqui em São Paulo. Uma das vezes que eu falei em público, já falei algumas diversas vezes também. Né? Eu coloquei na época que eu queria bater a viagem de cruzeiro que parecia surreal, né, de distante. Eu queria bater isso em 2016. Né? Então, cara, se levasse 1 ano para isso acontecer, para mim já estava valendo. Né? Só que, como eu mentalizei isso e trabalhei muito forte, o que era para eu bater a premiação em 2016 para ir agora em 2017, eu bati em 2015 e fui em 2016. Realizei meu sonho antes do que eu esperava. A viagem de Cancún, aqui há um pouco das fotos, né, lá do cruzeiro, MSC Esplêndida. No último passeio que ele fez no Brasil, antes de voltar para a Europa, acredito que ele nem volta mais, e eu tive a oportunidade de estar lá com mais 682 pessoas da empresa. Né? Coloquei de ganhar a viagem de Cancún também em 2016, para eu poder ir agora em 2017. Né? Eu acreditava que seria sempre a viagem de Cancún, mas graças a Deus, em o nosso trabalho, né, a gente bateu essa meta também ainda dentro do ano de 2015, em pouco mais de, acho que em 5 meses, eu bati as 2 metas, o Cruzeiro e de Cancún. E nós fomos em 2016 em 300 pessoas, uma viagem incrível, acompanhado do presidente, vice-presidente, todo o nosso corporativo, uma viagem dos sonhos mesmo. Acho que eu nunca fui tão bem tratado na minha vida quanto dentro dessa viagem. E o HB20, a minha meta não era ganhar o HB20 em 2 anos. A minha meta era poder ter dinheiro suficiente para pagar o carro, né, para eu poder comprar um HB20. Só que esse aqui já está um pouquinho desatualizado, né, já está um pouco mais do que 950 mil pontos, ou seja, falta apenas 50 mil pontos para eu pegar o meu HB20. Eu preciso subir pontos das minhas linhas menores, por isso que eu ainda não consegui pegar esse carro, né? Eu estou travado no VME, e até uma dica que eu te dou, abra mais do que 6 linhas, né? E fortifique isso para que você não venha a ficar nunca preso no VME, ok? Então essa é a parte do quadro dos sonhos. Acredita, gente, de verdade, e faça o seu quadro dos sonhos, você precisa visualizá-lo todos os dias. Eu deixo o meu quadro dos sonhos como na minha área de trabalho do meu notebook, então eu abro o meu notebook, eu vejo isso todos os dias, mentalizo, e trabalhe para que isso aconteça. Né? Em relação a ter compromisso com o seu futuro, né? Você precisa assumir compromisso com o que é importante para você. Né? Então, por exemplo, vai ter amigos seus e familiares que vão te desencorajar, vão falar que é furado, vão falar que teve amigo que fez a empresa H, falar que fez a empresa I, vai ter amigo que vai falar que fez a empresa U, enfim, e nenhum deles deu certo. Né? Às vezes você mesmo fez parte dessas empresas e você não deu certo, mas o seu sonho ainda vive, seu sonho é forte, você fala, cara, eu sei para que eu nasci, eu sei o que eu quero viver e não importa quantas vezes eu cair, eu vou me levantar e vou seguir sempre na mesma direção. É isso que eu venho fazendo nos últimos anos. Eu acredito de verdade no marketing de rede. E agora mais do que nunca, porque eu já tive resultado, eu tenho resultado, estou construindo resultado e ajudando pessoas comuns como eu a terem resultados incomuns como outras pessoas. Né? Sobreviver a sua verdade é acreditar no seu sonho, independente do que as pessoas vão falar para você. A minha família me desencoraja, alguns amigos compartilham
Se eu compartilho uma conquista minha, pô, é zero de comemoração. Mas se alguém falar que ficou desempregado ou se alguém falar que está em crise, eu vejo que tem muito mais engajamento do que quando a gente fala de sucesso. Né? E é normal, você não precisa excluir esses amigos da sua vida. O que você precisa fazer é simplesmente não dar ouvidos a eles. Ouça pessoas que estão onde você quer estar. Eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente também. Se discipline para aprender todos os dias. Né? É fundamental você aprender todos os dias e fazer atividades que geram renda, contatar, convidar, mostrar o plano, fazer uma venda, demonstrar os produtos. Mas para isso também você precisa ter conhecimento. Né? Conhecimento é diferente de informação. Informação sem prática é apenas um conteúdo que você absorveu e depois você descarta com o tempo. Agora, informação é o que você faz, aliás, conhecimento é o que você faz com a informação que você recebeu. Não importa se você está assistindo esse treinamento até agora, se você ficou até agora, parabéns, você já é realmente uma pessoa diferenciada. Eu vou pedir até que você comente abaixo se você ficou até essa parte, para que eu consiga ter uma ideia de quantas pessoas estão assistindo esse treinamento de verdade, né? Mas que você precisa colocar em prática tudo o que você vê nos treinamentos. Caso contrário, sua vida vai ficar sempre a mesma coisa. Como eu acabei de falar, coloque em prática aquilo que você aprendeu e principalmente não desista. Né? Como seria a sua vida hoje se você tivesse terminado tudo aquilo que você começou? Parei para tomar água. Né? Como seria a sua vida se você tivesse terminado tudo que começou? Academia. Se você é homem, como é que estaria o seu corpo hoje? Como é que estaria o seu abdômen? Como é que estaria a sua saúde física? Como é que estaria, de repente, você com a sua autoestima? Né? Se você gosta realmente dessa questão mais fitness. Menina, como estaria a sua vida hoje se você tivesse continuado aquela academia, aquela dieta, tudo aquilo que você se propôs a fazer? Como estaria o seu inglês se ao invés de apenas ter se matriculado, você tivesse feito 5 anos do curso, se tivesse se doado mais, não apenas frequentado a aula, mas feito as aulas, estudado em casa? Como estaria o seu inglês hoje? Você assistiria um filme sem legenda, ouviria uma música entendendo o que ela diz, sem ficar cantarolando, sem sentido nenhum? Como seria o seu inglês? Faculdade. Se você tivesse seguido a sua faculdade, se você de repente tivesse matriculado e apesar dos desafios, cara, dado um jeito e feito a sua faculdade, de repente hoje você seria um doutor, qual seria a graduação dentro de uma faculdade? Seria mestrado, seria um doutorado, um pós-graduado? Como seria? E principalmente, como seria o marketing de rede? E isso é um treinamento que eu faço inclusive comigo. Como eu seria se eu estivesse na mesma empresa de quando eu entrei? Na verdade, a mesma empresa que eu entrei não dá, porque ela fechou há um bom tempo. Mas caso você tivesse entrado numa empresa que até hoje ela existe, como estariam os seus resultados hoje, caso você não tivesse desistido? Como estarão os seus resultados daqui 2, 3, 5 anos dentro da Boulevard Monde, caso você não desista hoje? Né? Isso é importante, ter visão de futuro, enxergar realmente as coisas. Né? E uma pergunta, do porquê que as pessoas desistem do marketing de rede? Você já parou para se fazer essa pergunta? Por que as pessoas desistem, cara? É um negócio incrível, é um negócio meritocrático, é o maior sistema de distribuição de renda que existe no mundo. Não existe um sistema tão meritocrático que distribui tão bem a renda, independente do seu grau de escolaridade, independente do seu ciclo social, independente da sua religião, independente da sua classe social, independente da sua cor, independente do seu credo, independente de tudo, da sua opção sexual. Né? O marketing de rede, ele é incrível. Já parou para pensar nisso? E por que diabos, então, que as pessoas desistem? Já passou isso na sua cabeça? Por que você desistiu alguma vez? Né? Se é que você já desistiu. Por que alguém da sua equipe desistiu? Que eu vou te falar, se alguém da sua equipe ainda não desistiu, não é questão de se vai ou não, a questão é de quando. E como você vai reagir quando essas pessoas saírem. Né? Um dos motivos pelo qual as pessoas desistem do marketing de rede é a falta de treinamento. Então eu vejo hoje muito vídeo na internet do porquê eu troquei a empresa X pela empresa Y, por que eu fiz isso por aquilo. Né? Enfim, vem aqui, vem trabalhar comigo, pô, se cadastra comigo. Mas no canal dessas pessoas eu não vejo um vídeo de treinamento. Né? As pessoas se cadastram pelo sonho, mas elas desistem também pela falta de suporte, falta de treinamento, né? Falta de entendimento do nosso negócio. Né? Então invista tanto em treinamento quanto você investe em recrutamento. Né? Por uma questão de Maria vai com as outras. Às vezes você está numa empresa, você está até feliz com ela, mas chega um grupo de pessoas que você tem convívio e fala, cara, mas abriu a empresa ali, a empresa X é mais bonita, ela paga 2% a mais, ela paga 2% a menos, mas a cor dela é rosa, eu gosto mais de rosa.
Não, tem aquela ali que tem um perfume mais bonito, eu vou naquele perfume. Não, mas essa aqui tem um shake que ele é mais cremoso, você toma uma dose do shake e você ganha 10 kg de massa muscular. Enfim, porque as pessoas, elas simplesmente elas são extremamente influenciáveis, né? Então esse é um dos motivos pelo qual as pessoas desistem do marketing de rede. Se um grupo dela desiste, ela desiste também e fala que o negócio não dá certo, mesmo vendo que dá certo para outras pessoas, né? Por um outro motivo também, que as pessoas desistem de tudo, elas desistem do inglês, da academia, da faculdade, da dieta, desistem de um relacionamento, desistem dos pais, desistem... Cara, tem gente que desiste da vida, tem gente que, porra, por depressão, seja lá por qual motivo, elas se matam, então elas tiram, desistem do bem mais precioso que foi dado a ela, que é a própria vida. Então, saiba, as pessoas vão desistir do seu negócio. E a questão é o que você vai fazer, como você vai reagir quando elas desistirem, né? Falta de visão de futuro. Cara, o que a Boulevard está vivendo hoje, a empresa número 1 de mercado, ela viveu há cerca de 5, 6 anos atrás, né? Ela estava se estruturando, estava crescendo para dar o boom. E a Boulevard Monge está na mesma fase. Ela deu um boom no primeiro ano, ela se manteve no segundo ano, e agora, né, que a gente vai iniciar basicamente 2 anos e meio, o terceiro ano da empresa que seja, a gente já tem uma preparação, a gente já viu como é que o mercado reagiu a gente. No começo existiam dúvidas se a empresa era uma pirâmide ou não, se ela é funcional ou não. Cara, se ela ia entregar os prêmios de prêmio acumulado, né, falavam, cara, impossível a empresa dar X cruzeiro, ela deu, e agora está dando o dobro. Pô, impossível uma empresa levar pessoas do segundo e terceiro nível para uma viagem internacional, tem que ser duplo diamante acima. A empresa foi lá e fez, né? E através dela surgiram outras. Então enxergue a empresa que você está, enxergue o que você quer enxergar, mas saiba que a empresa vai acontecer com você ou sem você, comigo ou sem mim. Se eu pegar minha equipe e for para outro lugar, a Boulevard vai continuar sendo Boulevard, Ronaldo vai continuar sendo milionário, né? E as coisas vão continuar como elas são. Então, entre ver a empresa crescer de fora e estar dentro dela, crescendo com ela, ajudando ela a crescer e tendo lucro em relação a isso, eu preferi estar do lado de dentro. Então, se você quer o meu conselho, escolha estar do lado de dentro. É sempre mais bonito a sua grama, quando a sua grama está verde, né? Um outro motivo também é sobre a ansiedade nos resultados. As pessoas, elas se cobram muito, né? Ela fala, porra, mas eu vi um diamante bater diamante em 3 meses. Eu vi um cara bater diamante em 5 meses. Só que o que elas não sabem é como esse diamante bateu esse resultado. Se ele já veio com uma migração de uma outra empresa, se ele de repente já recebeu um posicionamento, enfim, se ele comprou a graduação, isso existe, né? Enfim, como é que esse diamante ele alcançou aquele título tão rápido? E às vezes a pessoa chega e passa 3, 4 meses como elite ou não bate nenhuma graduação e ela acha que tem um grande problema, né? E eu falo para você, vou falar agora nesse vídeo, o maior problema, uma boa parte, né, sobre essa ansiedade que é causada nos próprios consultores, ela é promovida pelos próprios líderes, né, que por ignorância, eles acham que é bonito falar que você bateu diamante em 1 mês, que você bateu diamante em 10 dias, que você bateu Blue Diamond em 3 meses, né? Isso é ignorância. A não ser que você fale que você bateu o Blue Diamond ou o diamante, trazendo uma rede, vindo de uma outra estrutura, ou de repente algum líder veio contigo, ou você fala que você comprou a sua graduação. É simples assim. Então, líderes, vocês estão me ouvindo agora, o normal dentro desse negócio é uma mudança real de vida de 2 a 5 anos. Né? Existem pessoas que deram um boom e se mantiveram, existem pessoas que deram um boom, caíram e foram embora do negócio, existem pessoas que deram um boom, caíram, continuam no negócio, estão se reestruturando. Né? Se você de repente é um Safira ou um Rubi e você fala, cara, eu sou Safira, mas eu não estou conseguindo me requalificar, eu me requalifiquei uma única vez. Cara, acredite, isso vai acontecer como Safira, vai acontecer como Rubi, como Esmeralda, como Diamante, como Blue Diamond, como Black Diamond, como Imperial, como Crown. Né? Então você precisa construir a sua rede de uma forma sólida, né? E isso leva-se tempo. Uma outra questão é sobre crítica e cobranças de amigos e familiares. Cara, até hoje a minha família me cobra porque eu sou graduado, eu tenho outros idiomas, né, tenho experiência já no mercado internacional e fala, cara, eu não entendo o que você faz, você podia ter um emprego, eu tenho um amigo que tem empresa X, eu posso te colocar lá, né, ou criticam, pessoas vão falar, cara, o que você faz é ilegal, o que você faz é ganhar dinheiro fácil nas costas dos outros. Por quê? Porque as pessoas não entendem o que a gente faz. E a gente tem 2 opções. Uma, a gente é aberto para poder explicar o que a gente faz. Se a pessoa quiser entender, a gente abre a mente dela. Se ela continuar de mente fechada, o seu objetivo é, cara, não, beleza, é isso que você acha que eu faço? Então, beleza, você está me chamando de criminoso. É isso. Então, você acha mesmo que eu sou um criminoso?
Então a pessoa na mesma hora ela vai dar uma desacelerada, fala, não, cara, não é isso, aqui eu, pô, sei lá, a forma que eu vejo o seu negócio, né? Eu falo, não, beleza, eu não sei o que você faz, não sei como o seu trabalho funciona, mas eu sei que você é uma pessoa ética, uma pessoa que trabalha bem, né, e merece respeito. Então eu peço, a única coisa que eu te peço é a mesma coisa, que você me trate como você gostaria de ser tratado. Né? Então quando a sua família ou seus amigos vierem te criticar nesse sentido, use essa argumentação com eles. Tá? Uma coisa em relação a crenças limitantes, eu vejo muita gente falando, cara, esse negócio não é para mim. Mas por que esse negócio não é para você? Né? Você já tentou fazer esse negócio? Por quanto tempo? Caso você tenha tentado, quanto tempo você tentou fazer esse projeto, né, de uma maneira profissional? Fazendo lista, definindo seu sonho, assumindo compromisso com seus sonhos, fazendo lista, contatando, convidando, né, acompanhando, mostrando plano, fazendo todo o trabalho que a gente tem que fazer. Né? Só dá certo para quem é bom vendedor. Cara, eu sou um péssimo vendedor. Né? Eu me vi entrando na Boulevard Monge para fazer uma renda extra. Eu obrigatoriamente tive que fazer com vendas, mas eu não sou aquele cara que bate em porta a porta. Eu me vi obrigado a fazer isso algumas vezes por questão de necessidade, mas não é algo que eu gosto. Eu não sou um excelente vendedor e ainda assim eu consegui chegar numa graduação de Blue Diamond. Estou construindo o meu Blue Diamond, construindo um Black Diamond, né? E eu falo isso para você, você não precisa ser um expert em vendas para você desenvolver um excelente negócio, desenvolver o seu business. A Boulevard Monge, a única coisa que ela precisa que você faça é que você use os produtos, você compartilhe os produtos através das vendas ou de presente, como você quiser fazer, e você ensine pessoas a fazer a mesma coisa. Né? E dessa forma você fica milionário se fizer por tempo suficiente. Eu vejo gente falando, cara, eu sou muito novo ou eu sou muito velho. Leandro, eu já tenho 50 anos. Cara, você ainda tem 50 anos. Por estimativa de vida no Brasil, você vai viver no mínimo mais 30, mais 40 anos. E como é que você quer viver esses próximos 30, 40 anos? Usando desculpa de que você não fez o que devia ser feito e é por isso que você vai ser sustentado pelo INSS se você conseguir. Ou usar que seja mais 10 anos, para quando você chegar a 60 você estar bem aposentado. Eu acredito muito no poder da meritocracia. De repente você conhece essa oportunidade com 50 anos e fala, cara, eu nunca tive uma oportunidade dessa na minha vida. Se eu fosse mais jovem, eu faria isso. Né? Enquanto o que essas pessoas estão fazendo é tendo uma crença limitante e limitando o próprio crescimento. Porque se ela está com 50 e ela trabalhar 10 anos firme nisso, com a força que ela ainda tem, com 60 anos ela consegue aposentar não somente ela, quanto os filhos, os netos, os bisnetos. Desde que ela faça o que tem que ser feito. Né? Então nunca aceite uma desculpa mesmo que ela seja verdadeira. Lembre-se que eu tinha uma desculpa verdadeira para não entrar nesse negócio e foi através de entendendo que uma desculpa, por mais verdadeira que ela seja, ela é uma desculpa e que eu estou hoje dando esse treinamento para vocês. Né? Minha família diz que esse negócio é furado, esse que é o mais comum, cara. Eu falo muito disso porque a minha família sempre diz isso. Né? E eu aprendi dentro desse negócio que a pior coisa que tem é você gastar um dinheiro que você não tem para comprar o que você não precisa para impressionar quem não te interessa. Né? Então você precisa, dentro desse negócio, viver da mesma forma que você vem vivendo, só que colocando as suas contas em dia, fazendo uma poupança. Né? Eu acredito piamente no plano de carreira da Boulevard. Até hoje eu não comprei nenhum carro. Eu preferi quitar minhas dívidas e juntar dinheiro e viver de renda. Né? Hoje eu tenho diversas aplicações, vou ensinar um pouquinho de aplicação para vocês hoje aqui também, mas a minha família não vê isso, né? E eu quero também que não vejam. Né? Porque quando eu aparecer com o carro, vou aparecer com o HB20 quitado. Né? Então, eu tenho dinheiro, estou com a conta positiva, estou com o meu negócio crescendo, tenho um carro quitado, estou indo de novo para um cruzeiro, enquanto as pessoas falam. As pessoas vão falar com você sendo bem sucedido ou não. Então, quer saber? Deixa falar, meu irmão. Deixa falar. O que importa é a visão que você tem sobre você mesmo. Não é na minha área. Pô, fala sério. Eu sou formado em comércio exterior, né? Falo inglês, espanhol fluente, estudei chinês, tenho um currículo bem bacana. E na boa, multinível, ele não tem área. Multinível tem médico, tem advogado, engenheiro, empreiteiro, porra, tem bancário, tem gerente de banco, tem gerente de vendas, cara, tem dona de casa, tem gari, tem de tudo, né? Então no multinível não existe área. Então essa é uma crença limitante que boa parte das pessoas tem. Ah, eu não estudei para isso. Cara, graças a Deus, eu não estudei para isso, mas sou muito grato que a Boulevard Monge apareceu na minha vida, né? E esse negócio é muito difícil. Difícil comparado a quê? Difícil em relação a quê? Difícil para mim é você abrir a geladeira e ela tá vazia. Difícil é você olhar para sua conta bancária e você falar, puta que pariu, tá vermelha, eu não sei o que fazer. Né? Porque era exatamente isso que eu enxergava. Eu cheguei a ficar com quase depressão,
né? O meu pai ele tinha que bater na porta do meu quarto, né? Eu ainda moro na casa do meu pai. E ele tinha que bater na porta do meu quarto para que eu pudesse sair do meu quarto, 1h da tarde, isso, óbvio, antes de conhecer Boulevard, porque eu pensava, cara, eu tenho faculdade, um monte de coisa, e no mercado de trabalho não tá fácil, eu ganho 1.100, só de despesa com faculdade já dá mais do que 1.100, então eu entrava no vermelho todos os meses, né? Os meus pais não têm condição financeira, não tinham, e continuam não tendo, se eles tivessem que me bancar. Hoje eu que dou uma força em casa, né? Inclusive estou levando minha família para o cruzeiro, pude proporcionar isso para eles, né? Então, assim, a vida, no geral, ela é difícil. E você vai escolher o seu difícil, se vai ser difícil esse negócio e você se desenvolver, ou se vai ser difícil encarar a mesma realidade dolorida todos os dias, né? Você vai ter que escolher realmente os seus difíceis. Tornando-se um líder de multinível, né? Então, assim, dê ouvido apenas a pessoas que estão vivendo o que você quer viver e estão onde você quer estar, né? Isso que é fato. Só que a maioria das pessoas, elas começam a falar com crosslines, às vezes, que estão na mesma graduação, estão numa graduação abaixo, ou até mesmo numa cima desmotivados, e essas pessoas começam a olhar muito para o lado, olha para cima, olha para a direita, para a esquerda, para baixo, menos para a própria equipe. Né? Então, se você quer chegar em algum lugar, você tem que mirar o seu objetivo. Cara, eu quero ser Crown Black Diamond. Porra, mira no Joab. Eu quero ser Imperial Diamante. Segue aí o Fred Aleixo, segue o Felipe Dourado. Né? Então, seguem pessoas que realmente têm um resultado comprovado dentro desse negócio. Siga pessoas que não apenas têm PIN, mas que têm resultado. Né? E quando eu falo resultado, não estou falando de financeiro, não. Eu estou falando de resultado como pessoa, como mentalidade. Alinhe-se com pessoas que têm um mindset igual ao seu. Né? Esteja conectado com a empresa, isso é fato, né? Então não tem como você fazer Boulevard Monge estando conectado, sei lá, com outro negócio, né? Se bem que os treinamentos eu não vejo nenhum problema de você assistir esses treinamentos na internet. Inclusive eu aprendo muito através da experiência de grandes líderes, né? Do nosso negócio, da área de marketing de rede mesmo, né? Mantenha-se ativo nos primeiros 10 dias de cada mês. Isso é importante porque eu costumo fazer a minha ativação logo no primeiro dia, eu guardo bônus para poder fazer isso, né, para que eu possa visualizar a minha rede. Né, eu preciso saber como é que estão ativos. Se eu demorar até o dia 10 para saber quantas pessoas estão ativas, como é que está a graduação da galera, eu perco muito tempo. Né? Enquanto se eu estou ativo no primeiro dia, eu vejo as pessoas que se ativaram no primeiro dia, quem já bateu Elite no primeiro dia, quem bateu Safira no primeiro dia, e consigo dar o direcionamento pro cara, falar, meu irmão, vamos lá, você bateu a Elite no primeiro dia, irmão, então vamos buscar bater Safira aí no máximo aqui em 3, 4 dias, né? Vamos buscar o seu Rubi, vamos buscar o seu Esmeralda, e é assim que a gente consegue crescer, tendo direcionamento. Então você precisa se acostumar a fazer a sua ativação, eu te aconselho de verdade antes disso, mas o mínimo aceitável, para você que não é líder, né, seria até o 10º dia de cada mês. Mostrar 20 planos por mês entre diretos e indiretos, no mínimo. Por que isso? Porque você precisa mostrar plano sozinho, né, para os seus diretos, né, para trazer novos diretos, porque, cara, não adianta. Se você vai trazer 20 pessoas, vai ficar 5, vai ficar 6, enfim. Isso vai acontecer com diretos e vai acontecer com indiretos. Então você precisa estar sempre trabalhando a sua primeira linha para você encontrar pessoas que de fato vão fazer esse negócio. Pode ter certeza, as melhores pessoas da sua rede, os diamantes, os blacks, os imperiais, eles ainda nem entraram na sua rede. Às vezes você olha um cara porque ele fala um pouco mais bonitinho, porque ele dá um nó legal na gravata, você acha, não, esse é meu crown. E às vezes esse cara, ele tá te travando, entendeu? Você aposta tanto nele, mas ele te trava. Né? Então você precisa o tempo todo trazer novas linhas. Para quê? Para que você não tenha nenhum super-herói na sua rede. Para que ninguém, por exemplo, da sua rede seja tão importante quanto o seu próprio negócio dentro da sua rede. Né? Por exemplo, se sair uma linha minha hoje, eu consigo manter a minha graduação. E é exatamente isso que você precisa fazer. Se sair uma linha inteira sua, você precisa manter a sua graduação. Ah, Leandro, como assim? Cara, eu sou um Safira. Né? Eu sou um Safira e eu tenho 5 diretos fazendo 2.000 pontos. 5 diretos aí como elites. Pô, legal. Se significa que são 5 diretos fazendo 2.000 pontos, você tem 10.000 pontos como Safira. Se sair uma linha inteira, você continua Safira? Continua, você vai ser um Safira com 8.000 pontos. Se sair 2 linhas inteiras como do seu Safira, você continua Safira? Continua, porque você tem 6.000 pontos. Então esse é um tipo de controle que você tem que ter. Continua abrindo primeira linha e descendo em profundidade. Desenvolva suas habilidades de comunicação, persuasão e liderança. Né? Isso é mega importante, né? Porque para você capacitar a sua equipe, primeiramente você tem que estar capacitado.
né? A melhor forma de você tirar uma pessoa da pobreza é você não sendo pobre. A melhor forma de você estender a sua mão para alguém que está na areia movediça é você não estar na areia movediça. Então você precisa ser aquilo que você quer que as pessoas da sua equipe sejam, né? Então eu tenho certeza que você quer uma equipe de 10 mil pessoas hoje, por exemplo, que tem habilidades em comunicação, em persuasão, liderança, se comunicam bem, né? E para isso você precisa ser essa pessoa. Cuide da sua aparência e vista-se para o sucesso. Isso é fundamental dentro do nosso negócio. Eu não estou falando de você andar de terno e gravata para cima e para baixo, mas se você usar uma calça jeans, um sapato ou um sapatênis e uma camisa social, no caso dos homens, você já está muito bem vestido, o cabelo bem arrumado, a barba feita, né, bem perfumado sempre. Pô, vai entrar numa PN, se perfuma, né, vai entrar em qualquer lugar, passa perfume. Né, e para as meninas a mesma coisa, né, nada de decote, um terninho, uma questão social, né? Enfim, não preciso falar nada para a mulher, que mulher já, de natural já sabe se vestir. Né? E duplique a duplicação. Né? Quando a sua segunda e terceira geração souber fazer o que você faz com a mesma qualidade ou melhor, significa que você está começando a se duplicar. Né? Você se duplicou, cara, quando a sua milésima geração estiver fazendo isso. Beleza? Antes disso, não joga a toalha, cara. Não acha que o jogo já está ganho porque você colocou 2 e agora os dois vão colocar 2 e 2 e 2 e 2, você vai ficar milionário. Eu vejo muita gente pensando assim e é por isso que desiste muito rápido. Né? Aqui eu coloquei como graduação consistente, mas eu quero chamar de graduação crescente, tá? Vamos mudar agora para graduação crescente. Vamos lá. O que seria um elite consistente e crescente? Né? Um elite a gente sabe que precisa fazer 2 mil pontos, certo? E só que tem gente que fala, eu coloquei 2 platinas lá, ou cada um colocou, 1.000 pontos e eu bati elite. Né? Show de bola. Só que no mês que vem, esses 2 caras, se você terminou o mês somente com os dois caras se ativando farão 240 pontos. Se eles apenas fizerem a recompra mínima. Né? Cara, você está muito longe do seu elite. Né? Então, o que eu costumo chamar de uma graduação consistente? É quando você tem uma pequena porcentagem a mais de pessoas ativas do que você realmente precisa para a graduação. Por exemplo, né, um elite consistente, para mim, é um cara que tem 25 ativos na rede dele. Caraca, Leandro, 25 ativos, mas com 18 o cara já estava elite. Não, beleza, mas tem que ter uma margem de erro. Né? Então, com 25 ativos a 120 pontos, você tem 3 mil pontos. Você é um elite que tem mais da metade da pontuação logo de cara para ser um Safira. Então, você é um elite consistente, você consolidou a sua graduação e você tem 60% da graduação agora de um Safira. Então, você é um elite crescente, entende? Um Safira tem 59 ativos, né? A 120 pontos e assim, tem a variável acima, né? Tem gente que faz 200, 300, 500 pontos, tem gente que faz 1.000, então a variável é para cima, né? Com 59 ativos você tem 7.080 pontos, ou seja, você já tem 50% da pontuação de um Rubi, né? Então você está crescente ainda, você tem 2.000 pontos a mais, né? Como vantagem ainda de um Safira, então você está consistente. Um Rubi consistente eu costumo considerar que tem 167 ativos. Né? Somente da ativação dessas pessoas, o cara está batendo 20 mil pontos. Né? E sem falar que os caras vão fazer 300, 400, 500 pontos. Né? E assim por diante. Né? Por exemplo, um diamante. Né? Um diamante consistente com cerca de 584 ativos. A 120 pontos cada. Só nisso, o cara já está fazendo uma média de 70 mil pontos só de ativação. Né? E aqui tem uma mensagem que eu deixo, né, que se a sua equipe não está, pelo menos dessa forma, é para você não se enganar, cara. Que a sua graduação ela é tão sólida quanto as dunas do deserto. Bateu qualquer vento, levou. Apareceu qualquer empresinha mequetrefe, levou. Apareceu qualquer líder com dinheiro para pagar, para levar a sua rede, levou, entendeu? Então lá se vai a sua graduação. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outros líderes, já deve ter acontecido com você. E é exatamente por isso que a gente precisa se preparar. Né, e treinamento e estratégia é fundamental. Vamos lá. Construindo independência financeira com os bônus da Boulevard Monde. Para quem já viu um treinamento que eu fiz sobre faculdade, já está um pouco familiarizado com isso. Mas vamos lá. Um elite, por exemplo, que ganha em média entre 300 e 600 reais, é a mesma coisa, cara, de você ter entre 60 mil e 120 mil reais na poupança, na caderneta de poupança. Ah, Leandro, mas 300 reais é tão pouco, 600 reais é tão pouco. Cara, o que você acha que é mais fácil? Você ganhar entre 300 e 600 reais com, de repente, 2, 4, 12, 20, 30 pessoas na sua rede, ou você ter 60 mil a 120 mil reais na sua poupança? Na situação que eu estava, cara,
ter 120 mil reais era mais que sonho, cara, né? Como Safira, uma renda entre 600 e 1.200 reais. É a mesma coisa de você ter entre 120 mil e 240 mil reais a poupança. Ou, de repente, você ter uma casa alugada, pô. Aqui na região onde eu moro, custa por volta de 1.000, 1.200 reais, 1.500 reais uma casa simples ou um apartamento simples, né? E é isso. Então, você ter um bônus médio de entre 500 a 1.000 reais, por exemplo, é a mesma coisa de você ter um imóvel alugado, pô. Se depende de 600 reais, é um imóvel na periferia. Né? 1.500 reais é um apartamento aí, sei lá, no condomínio fechado. Né? Um condomínio simples fechado, né? Um Rubi, por exemplo, que ganha entre 1.500 e 4.000 reais, essa é a média hoje de um Rubi da Boulevard Monde, fazendo uma média de pontos aí entre 15 e 29 mil pontos, né? Vai virar entre 1.500 a 4.000 reais. É a mesma coisa de você ter entre 300 mil e 800 mil reais a poupança, né? Ou de 2 a 4 imóveis alugados a 1.000 reais cada. E eu tenho certeza que você nunca parou para pensar dessa forma, né? E foi isso que me trouxe para Boulevard, foi isso que me deixou muito motivado, né? Um Esmeralda, por exemplo, ele ganha entre 4 a 6 mil, e a mesma coisa de ter 4 a 6 imóveis alugados, né? Ou ter de repente 800 a 1 milhão e 200 mil reais a poupança. Eu não sei você, mas eu até hoje eu ainda não tenho isso, né? Mas eu estou construindo esse processo, né? De ter 1 milhão e 200 mil. Uma hora vai chegar para mim, vai chegar para você se você não desistir de trabalhar. Né? Um diamante que ganha em média entre 8 a 12 mil, tem diamante no Boulevard que ganha até 20 mil reais, dependendo do posicionamento binário que tem, né? Cara, é a mesma coisa de ter 1 milhão e 600 mil a 2 milhões e 400 mil aplicado na poupança. Eu falei, a poupança, tá, gente? É péssima a poupança, esquece a poupança. Mas é só porque como é um negócio muito popular entre os brasileiros, para que você tenha uma ideia de quanto rende, né? E a mesma coisa de ter entre 8 a 12 imóveis alugados, pô, a 1.000 reais cada, né? E uma coisa que eu acho muito interessante dentro da Boulevard é a arte de pagar metade, né? Quando eu entrei na Boulevard, eu usei um pouco dessa técnica, né? Não vou falar que eu fiz isso por muito tempo, porque a partir do segundo mês eu já comecei a ganhar dinheiro com rede, né? Eu bati Safira no segundo mês da empresa, né? Uau, ganhei 1.000 reais aí, 1.100 reais, 1.200 reais. E para mim já era, pô, algo simplesmente incrível, genial, explosivo, né? Porque eu não esperava ganhar isso tão rápido no marketing de rede. Mas eu trabalhei muito rápido e muito forte, né? Como que a gente consegue pagar as contas com metade em trabalho e metade em dinheiro? Simples, por exemplo, digamos que você tem uma conta de luz de 140 reais. Você vai comprar um glamour e você vai pagar quanto nesse glamour? 70 conto. Esses 70 reais você vai vender esse perfume, né? E você vai gerar o quê? 140 reais. Gerando 140 reais você paga a sua conta, certo? Qual foi o seu custo em dinheiro? 70 reais. E o restante foi trabalho, né? Um smartphone de 1.000 reais, por exemplo, você pode comprar 17 Le Petit, né? Que você vai pagar cerca de 510 reais. E você revendendo esses Le Petit, você vai ter 1.020 reais. Né? Então você pagou 510 reais no seu smartphone, os outros 510 reais foi trabalho, né? E uma questão que me ajudou também, em relação até à dívida com meu amigo, foi do fato de pagar dívida pela metade do valor, né? Por exemplo, você pega um produto, né? Você pega o seu catálogo, demonstra para as pessoas, inclusive aquelas que você está devendo, você fala, cara, eu vou te pagar, né? Hoje eu estou precisando apenas de uma força, né? Eu estou fazendo um trabalho hoje empreendedor, então estou iniciando meu próprio negócio, né? Para dar uma alavancada, e escolhe algum desses produtos aqui, deixa lá a preço final, né? E demonstra de repente pergunta para ele qual que ele mais gostou, demonstra os hidratantes, se a menina usa esmaltes, né, os hidratantes, os perfumes, e pergunta, cara, qual desses aqui você mais gostou? A pessoa vai falar assim, olha, o preço que a gente faz, né, eu vendo os perfumes da linha Intense, por exemplo, na época eu vendia 150 reais. Eu vendo um Intense desse a 150 reais, né? Então, qual desses aqui você gostou mais? Ah, eu gostei mais desse daqui. E de repente um hidratante, de qual desse aqui você mais gostou? Cara, vamos fazer o seguinte, né? Eu te ajudo, você me ajuda, né? Eu te dou aqui um hidratante e um perfume, né? A 200 reais, e você abate 200 reais a dívida que eu tenho contigo, né? Então o que acontece? Nessa brincadeira eu paguei, na época, 60 reais no perfume e 25 reais no hidratante, né? Ou seja, o meu custo aí foi de 85 reais. E esses 85 reais valeram como pagamento de dívida de 200, né? Então, essa é uma coisa que eu chamo da arte de pagar metade do valor, até mesmo em relação à dívida. Às vezes um familiar, às vezes um amigo, né? Você pode usar essa estratégia. Perdão minha garganta aqui, gente. Mas, vamos lá.
Tá enchendo o saco aqui, a garganta, mas vamos continuar porque a gente tem que pagar o preço, né? Sobre renda extra com vendas, olha só. Se você vender apenas 20 Le Petit por mês, dá um Le Petit por dia útil, né? Dentro do nosso mês, né? No dia a dia, você consegue R$600 extra. E assim, eu vou te mostrar hoje como com menos do que isso, você consegue se aposentar com R$1 milhão daqui a 30 anos. Com menos do que isso, beleza? Vamos lá, com 20 hidratantes por mês, você consegue ter R$580 extra, né? Se você vender 20 sabonete líquido por mês, dá 320. E se você fizer um combo que eu costumava fazer, que era do hidratante mais o sabonete líquido, você vendendo 20 kits, você tem um lucro extra de R$900 no mês. Eu acredito que isso já te ajuda. Esmalte, por exemplo, gente, fala sério, mulher é apaixonada por esmaltes, né? Se você vender apenas 20 esmaltes por mês, você consegue ter uma renda extra de R$260 por mês. E que com menos de R$260 por mês, você consegue se aposentar com mais de R$400 mil e recebendo todos os meses por volta de R$4 mil. E vou te mostrar isso agora, né? Como a gente consegue se aposentar trabalhando com a renda extra, Leandro? Simples, da seguinte forma. Por exemplo, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de um CDB, né, que são certificados de créditos bancários, se eu não me engano. E com isso você consegue ter um rendimento médio de 0,8% ao mês, né? Um pouco mais do que a poupança. Dá uma média de 10% ao ano se for um CDB bem meia boca. Se você pegar esses R$100 de renda extra, apenas R$100 de renda extra por mês, e você fizer uma aplicação durante 30 anos, nossa, Leandro, 30 anos? Sim, 30 anos. 30 anos de planejamento vai valer muito a pena para você. Porque, por exemplo, se você pegar 30 anos e você colocar R$100 por mês no seu colchão, por exemplo, você depois vai ter mais 30 anos tirando todos os meses R$100 do seu colchão, certo? Só que se você fizer uma aplicação pequena dessa, a 10% ao ano, a R$100 por mês, você vai conseguir contribuir 30 anos pagando R$100 e você vai ter 30 anos sacando 2.122. Olha que incrível. Olha a duplicação disso. Nossa, Leandro, mas como isso? Simples, por causa do poder do juro composto. E se de repente eu quiser dobrar isso, fazer um investimento de R$200 todos os meses durante 30 anos? Imagina só, eu estou com 26 anos. Daqui 30 anos eu estarei com 56 anos. Se eu contribuísse somente com R$200 por mês, quando eu chegasse na minha idade de 56 anos, eu teria uma aposentadoria, somente dessa contribuição que eu fiz, de poder sacar durante 30 anos R$4.244. Durante 30 anos. Então assim, eu contribuí 30 anos com 200 e agora eu tenho uma aposentadoria de 30 anos sacando 4.244. E aí, como é que estaria isso para você? A R$200 por mês seria você vendendo 20 esmaltes por mês. Ou você separando R$200 de um bônus de Elite ou separando de um bônus de Safira, não importa, né? Leandro, e se eu fizer isso com R$300? Durante 30 anos contribui com R$300, né, numa taxa de 10% ao ano. Você teria 30 anos sacando R$6.366. Cara, isso é incrível, porque você contribuiu com 300. E agora você está sacando cerca de 6 mil por mês durante 30. Então, por exemplo, eu contribuiria com 300 até os 56 anos e viveria até os 86 anos sacando 6 mil. Ok? Top, né? E se você fizer isso com um bônus de um Safira, por exemplo, com R$500? Nossa, Leandro, mas isso é todo o meu bônus. Então faz o seguinte, você precisa ganhar mais. Só que você precisa investir na sua independência financeira, né? Não adianta nada eu te falar isso e você não colocar em prática, porque senão você não vai construir a sua independência financeira. E isso, você não precisa esperar ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro agora e já fazer, né? Não espere, o tempo não espera, né? Então, por exemplo, 30 anos investindo R$500 por mês, se eu ficasse 30 anos colocando isso no colchão, eu teria 30 anos sacando R$500 por mês, certo? Essa é a lógica. E teria meu dinheiro perdido por causa da inflação, né? Que diminui o poder de compra todos os anos. Dentro de um CDB, por exemplo, ou a gente pode ver uma LCI, uma LCA depois que corrige a inflação, enfim, você pode ver isso com um corretor. Né? LCI é letra de créditos imobiliários e a LCA são letras de créditos do agronegócio. Né? Então, o que significa isso? Que na prática você está emprestando dinheiro, né, para investir diretamente no agronegócio, né, que gera emprego para o Brasil, gera imposto, gera tudo isso. E no letra de crédito imobiliário é como se você fosse
dono de pequenos aluguéis. Né? No caso, você recebe pequenas porcentagens em como se você estivesse alugando para o governo ou, enfim, para uma instituição que você vier fazer uma LCA e uma LCA. O CDB é bem bacana porque ele é bem simples, ele tem liquidez diária, né? Então todos os dias você vê o dinheiro rendendo. Né? Mas fugindo um pouco do assunto, né? São 30 anos contribuindo a R$500 e você se aposenta sacando 30 anos, R$10.609. E como a taxa de juros esse ano, né, a Selic, ela deu uma caída, porque a inflação ela caiu também, então esse ano a gente vai ter uma rentabilidade maior na renda fixa do que a gente pôde ter, por exemplo, no ano passado, tinha uma taxa de juros maior. Bom, basicamente é isso. Em relação ao treinamento, estamos chegando na fase final. Né? Eu espero que você tenha anotado bastante informações e isso vai ser super importante. Né? Agora eu vou fazer uma pergunta diretamente para você novamente. Né? O que é um líder de sucesso para você? Quais são as habilidades que ele precisa ter? Ele precisa ser comunicativo? Ele precisa inspirar pessoas? Quais características que no seu ponto de vista ele precisa ter? Um bom líder, ele lê muitos livros? É uma pessoa culta? Aquela pessoa que você conversa, dá gosto de conversar, que você fala, cara, como pode ter tanta informação? Como pode saber sobre tantas coisas? Quais são os exemplos mais fortes que ele pode dar na sua opinião? Por exemplo, quais são as atitudes, como ele se veste, como ele anda, qual que é a postura dele, quais são os resultados dele, né? O que inspiraria você, por exemplo, a olhar num líder e falar, cara, é isso que eu quero, né? Então, essa é a pergunta que eu faço para você. Como o líder de sucesso se veste? Como ele se porta com a própria equipe? Ele é frouxo ou ele é contundente? O que é um líder frouxo? Eu não vou no sistema. Tudo bem, tranquilo. Eu não vou me ativar. Não, tudo bem, não tem problema. Agora, contundente, fala, cara, como assim você não vai se ativar? Você está desistindo do negócio? Não, é que eu acho que não, acho que o cacete, meu irmão. Ou você está dentro desse negócio para mudar a sua vida, ou, cara, é melhor você procurar um emprego ou uma coisa nesse sentido. Né? Leandro, mas eu trabalho com vendas. Não, nesse caso, então você precisa deixar muito claro para o seu patrocinador que você não quer desenvolver rede, que aí ele conta com você apenas como um vendedor, faz alguma promoção ligada a vendas, cara, venda 20 perfumes e ganhe, sei lá, 10, 50 reais, 100 reais extra, ganhe sua ativação no mês seguinte, né? Mas para isso, o seu patrocinador precisa saber como ele vai trabalhar com você, para que ele não invista tempo e técnicas diferentes daquilo que você quer. Leandro, eu quero ser vendedor, vou te passar a técnica de vendas, vou fazer promoção de vendas para você. Leandro, eu quero ser um duplicador, então vamos lá, vou te treinar os 9 passos, vou te treinar como você vai fazer com a sua equipe, como você vai montar a equipe, como a gente vai mostrar plano. Então, o seu patrocinador precisa saber qual é o seu objetivo, beleza? Então, você como líder precisa ser contundente, precisa ser firme, pulso firme. Ninguém segue líder frouxo, cara, né? E qual dessas características, o que você pontuou, você mesmo põe em prática? Porque é muito fácil a gente falar, cara, um líder bom lê livro, um líder bom está no sistema, um líder bom ele segue os áudios, um líder bom acompanha a equipe. Mas o que desse líder bom que no seu próprio ponto de vista você tem feito? Você tem sido um líder bom? É isso que a gente precisa o tempo todo se portar e ver isso. Né? Sobre desafios, todo líder gosta de desafio. Eu não conheço um líder, que é molenga. Né? Então, ser um líder de sucesso, de acordo com os seus próprios critérios, é algo realmente desafiador. Esse é um desafio. Né? Se você pontuou alguns pontos aí, o que é importante num líder, seja esse líder para você mesmo, seja esse líder para sua família, seja esse líder para sua equipe. Busque realmente ser esse líder que você deseja, né? Gostaria de ter, por exemplo. E eu quero desafiar vocês, né, que estão assistindo esse treinamento até agora. Né, eu não sei, eu acredito que deve ter chegado na faixa dos 5%. Se você chegou até aqui, escreva também nos comentários, escreva no meu Facebook, me procure, me chama no WhatsApp, me chama lá, vamos bater um papo, porque você faz parte dos 5%, você é o cara que eu quero ajudar, você é o cara que vai mudar a vida da sua família, você é o cara que vai ter o quadro no seu tataraneto, né, vai ter na casa dele lá, falar, cara, foi meu avô que mudou a vida da minha família, eu sou muito grato a ele pelos valores que ele me ensinou, pela pessoa que ele é, pelo respeito que ele tem em todo o país e no mundo. Né? Eu desafio você a desenvolver um treinamento voltado para desenvolvimento pessoal seu, o próprio, e da sua equipe atual, né? Caso você tenha uma equipe, e caso você não tenha uma equipe, que você já prepare esse treinamento, porque você vai ter a sua equipe. Se você chegou até aqui, meu irmão, e fez o que tinha que ser feito, anotou, escreveu realmente seus objetivos, se você não fez, cara, volta de novo o vídeo inteiro, para nos pontos dos slides, escreve o que você quer, o que você vai fazer. Então eu desafio isso para os próximos 15 dias.
né? A partir da data que você está assistindo esse vídeo, se você assistiu hoje, dia 2, e você quiser se comprometer, até o dia 17 você bolar um treinamento, né? Pode ser num papel e caneta, pode ser num PowerPoint. Se quiser me mostrar isso, pode me chamar no WhatsApp, eu vou ter o maior prazer, tá? Para te dar os parabéns, para te dar o direcionamento, né? Se você quiser que eu te ajude a desenvolver o treinamento depois dele feito, eu te ajudo também, te dou o direcionamento. Claro, os créditos são seus, é tudo seu, mas eu quero que você se desenvolva, meu amigo, minha amiga. Que você faça o que tem que ser feito para viver a vida que você quer viver. Então, esse desafio, apesar dele ser, cara, é realmente um desafio, é algo que te tira da zona de conforto, eu costumo dizer o seguinte: faça hoje o que você não quer para viver amanhã o que a maioria quer e não pode. Então, faça o que tem que ser feito, beleza? Como eu falei aqui, não precisa ser bem elaborado no PowerPoint, né? Aqui é uma frase que eu vi do Wendell Carvalho que eu achei surreal, que é: liderar é difícil, empreender é difícil, ficar rico é difícil, ser pobre a vida toda é difícil, escolha seu difícil. Já que é para tudo é difícil mesmo, cara, escolha ficar rico, cara. Escolha ficar milionário. Escolha inspirar pessoas. Escolha sair da mediocridade, desafiar a mediocridade, ser alguém melhor, viver uma vida épica, viver uma vida extraordinária, proporcionar uma vida melhor para sua família. Escolha ser esse cara. Escolha ser aquilo que você quer ser. Beleza? Meu nome é Leandro Morales, sou executivo Blue Diamond, dessa maravilhosa companhia, em fase de crescimento, em fase de consolidação, em fase de autodesenvolvimento, né? Então busque se desenvolver e as melhores coisas serão acrescidas a você. Sucesso a todos e rumo ao topo!